Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Como saudação, esse texto de Salmo 51, versículo 15 a 17, que diz o seguinte: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Todos que vão à presença do Senhor têm uma disposição de coração, e é isso que nós vamos meditar hoje nessa noite. E que o nosso coração agora esteja numa situação favorável a Deus, querendo se alegrar da presença de Deus, querendo buscar a presença de Deus, querendo estar realmente em sintonia com Ele, para nessa sintonia ser fortalecido, aumentar a fé, ganhar esperança e força para cumprir mais uma semana que se inicia. Então vamos com o coração alegres e agradecidos louvar e adorar o Senhor com oração. Pai santo e amado, santo e bendito és tu, Senhor, que és Rei sobre toda a glória. Tu és o Senhor de toda a história, como acabamos de cantar, Senhor. E é em ti, Senhor, que nós nos alegramos, buscando a tua face, a tua presença, Senhor. Sendo contigo, Deus, um só, como Jesus prometeu ser conosco. E assim, ó Pai, na tua presença, ser aquelas pessoas, ó Pai, que têm ânimo, têm alegria, de fato, em te encontrar, em se relacionar contigo, em te adorar, te bendizer o nome, obedecer a tua palavra e, de fato, viver uma vida abundante na tua presença. Que esse anseio por ti, Senhor, seja igual ao do salmista, a qual dizia que é como a corça anseia pela corrente das águas. Ele tinha anseio de Deus, sede de Deus. Que nós tenhamos anseio por ti e sede de ti também. E isso nós vamos fazer, Senhor, com essa adoração, com louvores a ti, ó Deus, nessa noite. Então recebe nossas vidas, recebe, Senhor, nossos louvores, recebe as nossas orações, ó Deus, como um aroma que sobe, Senhor, a tua narina e que seja agradável a ti. Que tu se alegre de nós. Que tu, ao procurar, Senhor, nessa noite adoradores, tu encontre adoradores aqui, Senhor, te adorando em espírito e em verdade. Pois é assim que nós vamos fazer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Faremos agora a chamada à confissão, para que possamos termos os nossos pecados perdoados por Jesus. A chamada à confissão tem como seu texto base hoje o Salmo 51, de 1 a 7, que diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite, e que nós possamos ter um momento silencioso para falar sobre tudo aquilo que desagradou o coração de Deus. Depois eu quebrarei o silêncio para fazermos uma oração juntos. Pai de amor, o Senhor sabe que somos falhos, Deus, somos fracos, mas a tua misericórdia que se renova a cada manhã, a tua irresistível graça nos alcançou, Pai, e nós te agradecemos, porque o Senhor já perdoou tudo aquilo que veio à nossa mente
nesse momento de oração, de confissão. O Senhor é bondoso, a sua misericórdia não falha conosco, Pai, e nós te agradecemos por esse perdão dos nossos pecados, reconhecendo, Pai, a sua grandeza e a nossa pequenez. Muito obrigada, Jesus. Nós te adoramos por esse momento. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer a saudação da paz uns com os outros, para que possamos cantar algumas músicas aqui, músicas congregacionais, amém? Podem cumprimentar uns aos outros.
Estamos meditando sobre as bênçãos de Deus em nossas vidas. Nós somos seres abençoados. Paulo disse isso em Efésios capítulo 1, versículo 3, quando ele diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nós somos bem-aventurados e por isso nós estamos meditando sobre essa bem-aventurança. Na mensagem de domingo passado falamos sobre a questão de que Deus nos constitui de forma completa, perfeita, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, nos constituindo seres que têm alma, ou seja, essa dimensão espiritual, mas seres que têm intelecto, que têm entendimento, seres que têm um coração, ou seja, têm sentimentos, seres que têm um corpo físico. E todas essas áreas, elas são áreas que precisam ser trabalhadas para que a gente viva a vida abençoada pelo Senhor. No corpo todo mundo precisa ter saúde, nas emoções a gente precisa estar saudável, no nosso entendimento a gente tem que usar a razão para a glória de Deus, no âmbito espiritual a gente tem que ter intimidade com Deus. Então, pensando nessas dimensões todas que nós abordamos no domingo passado, vamos falar hoje um pouquinho sobre essa questão do coração abençoado. E aí tem esse texto aí que eu queria que vocês lessem comigo, de Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz, vamos ler juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos fazer mais uma oração, Senhor. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez abrir a Bíblia e contar com o Espírito Santo, para que Ele nos conduza no conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra, para que assim sejamos abençoados como a bênção que o Senhor nos abençoou. Passemos a bem-aventurado com a bem-aventurança que Jesus nos deu. E assim, Senhor, vivemos vida que testemunhe o poder, a fé, a graça de viver para um Deus real, todo-poderoso, misericordioso, assaz benigno, e que assim como na criação fez todas as coisas perfeitas, agora está no processo de restauração. Nos ajuda na condução desse estudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Mateus capítulo 9, versículo 4, tem uma pergunta bem interessante. A pergunta é o seguinte: por que vocês estão pensando mal em seu coração? A cena é o seguinte: Jesus estava dentro de uma casa, e aí multidões estavam dentro da casa e ao redor da casa. E existia um paralítico que queria ter a sua vida abençoada, a sua vida curada. Então 4 amigos resolvem fazer um esforço de ajudar esse paralítico, conduzindo eles até o telhado, tirando a telha e descendo esse paralítico que estava deitado numa maca com cordas. Ao ver tamanho esforço dessas pessoas, Jesus se compadece, admira e comenta com essas pessoas o seguinte: olha, vocês são bem-aventurados e o pecado de vocês é perdoado. Dessas multidões que estavam perto de Jesus, entre eles tinha algumas autoridades religiosas, que eram os fariseus, os escribas, os saduceus, e a gente sabe que essas pessoas, tirando aquelas que realmente tinham uma vida com o coração e o espírito muito ligado a Deus, a maioria era só muito religioso mesmo, e usava de forma errada a sua religião para desprezar, para excluir as pessoas, e entre essas exclusões tinha essa questão das suas regras, das suas tradições, a qual Jesus não se encaixava. E aí, na tradição desses homens, a qual Jesus não se encaixava, é o fato de Jesus estar perdoando o pecado daquela pessoa. E eles pensam mal de Jesus porque Jesus está perdoando o pecado das pessoas. E aí Jesus, dentro dessa questão, sabendo que essas pessoas estão pensando isso, ele pergunta: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Esses homens tinham um coração não muito ligado a Deus, esses homens tinham um coração afastado de Deus, e por estar afastado de Deus, eles não tinham misericórdia do paralítico. E também não conseguiam encaixar Jesus dentro da sua religiosidade. E aí Jesus, para provocar um pouquinho mais essas pessoas, diz o seguinte: olha, se vocês, Jesus não disse isso, mas eu estou aqui interpretando o texto, então Jesus diz assim mais ou menos: se vocês ficaram já chateados porque eu perdoei os pecados, o que é maior? Perdoar pecados ou dizer ao paralítico: levanta, toma teu leito e anda? O que é mais difícil?
Mais difícil é mandar alguém que é paralítico se levantar e andar. E é justamente isso que Jesus faz. Jesus cura aquele homem, manda ele pegar a sua maca e ir para casa. Ou seja, Jesus provoca um pouco mais essas pessoas, porque Jesus faz isso também num sábado. Então esse texto revela para nós, às vezes, a disposição do nosso coração, que tipo de religiosidade nosso coração tem, a ponto de não ter misericórdia pelas pessoas. E essa questão do coração é uma coisa que Jesus vai pegar bastante. Agora, claro que na Bíblia traz história de pessoas que tinham um coração puro, um coração bondoso, um coração cheio de misericórdia. Eu gostaria de trazer para vocês a figura de Asa. Asa, ele foi o terceiro rei de Israel, depois que o reino se dividiu. Quando Salomão morreu, Roboão, seu filho, ele reinou no lugar de Salomão. Houve aquela controvérsia com o pessoal do reino do norte, através do líder Jeroboão, e aí daquela controvérsia o reino se divide, né? E dentro dessa divisão, Asa vai ser o terceiro rei. E Asa tinha uma característica diferente dos reis anteriores, dos seus pais, do seu avô, do seu bisavô. Os outros desobedeceram a Deus. E Asa teve uma atitude diferente para com Deus. Esse texto de 1 Reis 5,14 coloca muito presente a diferença de Asa para com os outros. Nesse texto diz o seguinte: o coração de Asa foi por todos os seus dias totalmente do Senhor. Um coração que era do Senhor, totalmente. E aí o texto diz que todos os dias da sua vida, sabe quanto tempo Asa se ficou sendo rei de Israel? Porque ele ficou sendo rei até sua morte. Então, desde o momento que ele assumiu até sua morte foram 41 anos. Por 41 anos, Asa teve o coração totalmente do Senhor. E por ter um coração totalmente do Senhor, ele anda retamente perante a face do Senhor. Isso está nos versículos 11 em diante. Ele tirou da terra os prostitutos cultuais de outras religiões pagãs que estavam dentro de Israel. Ele removeu todos os ídolos. E ele fez uma coisa bem interessante. A mãe dele se chamava Maaca. Ela era a rainha-mãe, claro, né? Esse ele é rei e a mãe era a rainha-mãe. Sabe o que ele fez? Ele depôs ela da dignidade de rainha-mãe. Ele tirou o título da mãe, né, de ser rainha-mãe, e tirou qualquer liderança que ela tinha em Israel. Por quê? Porque ela havia feito um poste ídolo para adorar o deus Azerá, que era uma abominação, uma imagem abominável para Deus em Israel. Então ele faz isso, aí ele começa a destruir todas as imagens, ele queima todos os lugares altos. Lugares altos é um termo que o Antigo Testamento usa para lugares de adoração a outros deuses pagãos, né? Ele realmente tem um coração todo voltado para o Senhor. Ele trouxe para a casa do Senhor coisas consagradas. Ele consagrou prata, consagrou ouro, consagrou objetos de utilidade no templo. E ele viveu por todos os dias da sua vida totalmente temente a Deus, obediente ao Senhor e com o coração totalmente voltado para o Senhor. Isso é uma característica muito interessante, porque quando a gente pensa em alguém que tem um coração muito bom no Antigo Testamento, só se lembra de Davi, né? Davi, que tinha um homem segundo o coração de Deus. Mas tinha Asa também. Tinha Josias também, que fez uma grande reforma em Israel. Tinha também Moisés, um homem que também tinha um coração muito voltado para Deus, a tal ponto de que era um coração manso. Então esses homens tinham corações puros. Na Bíblia também tem muitas mulheres também com coração assim. Tinha a mãe de Samuel, tinha Ruth, tinha Noemi, tinha Esther, homens e mulheres com coração puro, com coração voltado para Deus, com coração transformado e impactado por Deus para fazer o bem. Entre essas pessoas, a Bíblia gosta de destacar uma figura que é chamada Abigail. Lembra de Abigail? Que era casada com um homem tolo, Nabal. Nabal que, por ter um coração perverso, não quis alimentar os
os amigos de Davi, apesar de que esses amigos de Davi já tinham antes, numa batalha, livrado todas as propriedades de Nabal, mas esse homem tinha um coração perverso ainda assim. E por ter um coração perverso, ele não retribui o que os amigos de Davi fizeram, nega comida aos Davi. Davi se ira por isso e ia destruir toda a casa de Nabal, mas Abigail, que tinha um coração puro, um coração movido por Deus, um coração de misericórdia, ela resolve preparar toda uma alimentação, fazer coisas e entregar para que assim acalme o coração de Davi. A notabilidade dessa mulher foi tão grande que Davi se admirou, e quando Nabal morreu, o que Davi fez? Tomou ela como esposa. Então são histórias de homens e mulheres que têm esse coração dessa forma. A expressão coração na Bíblia ela tem algumas peculiaridades bem interessantes. Cardia, do grego, né? Tem um sentido de ser o centro, ou seja, a parte interior do homem que move o homem. Por isso que Provérbios, e por isso que Jesus vai dizer, de todas as coisas que deve guardar, guarda o coração, pois dele procede as fontes das coisas relacionadas à nossa vida. Elas são as sedes das emoções, dos sentimentos, dos instintos, das paixões, assim como também ela está conectada aos atributos físicos, os atributos intelectuais, com os atributos psicológicos e espirituais. Como eu falei domingo passado, nós somos seres integrais. Essa ideia de dividir corpo e espírito, corpo, alma, espírito, essas coisas que o pessoal gosta de dividir muito, isso não funciona nas Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura não tem isso como separado. Por isso que quando o homem se converte, ele tem que mudar todo o seu ser, porque uma coisa está conectada à outra. Inclusive tem um neurocientista famoso português chamado Antônio Damasio, que ele escreve um livro sobre o erro de Descartes. Descartes foi aquele que, lá no início da Idade Moderna, ele criou essa divisão entre corpo e espírito, entre dimensões físicas, dimensões espirituais, aquela coisa toda. Nós somos seres integrais. E dentro dessa integralidade, a parte do coração, ela é muito importante, porque dependendo da disposição do coração é que nós vamos ter uma vida física boa, uma vida intelectual boa e uma vida espiritual boa. Quando falha no coração, falha em todo o resto. E claro que o coração aqui não tem a ver com esse órgão que bombeia o sangue. O coração é uma expressão bíblica para falar desse centro das vontades, dos desejos, das ansiedades, das intenções dos seres humanos. Homero, nos seus 2 livros famosos, que é Ilíada e Odisseia, ele coloca o coração como aquele lugar onde existe a alegria e a tristeza, a coragem e a covardia, o lugar onde tem a força de ânimo e o temor, o lugar onde também reside o ódio e a ira. E eles estavam certos nessa questão também. É no coração que fantasiamos, é no coração que nós sonhamos, é a partir do coração que nós temos visões, porque esse lugar é o lugar da onde sai de fato as intenções do ser humano. Por outro lado, também é no coração que existe a estutícia dos pensamentos. Estutícia é aquela palavra muito usada em Provérbios, né? Estutícia ou esperteza é a sabedoria ao contrário, né? A pessoa que se acha sábia, mas usa de espertalhão, na verdade ela sempre no final das suas decisões ela encontra caminhos de morte. E essa estutícia também nasce no coração. E aí é por isso que nesse coração, a origem da nossa vontade, nossas boas e más intenções, é que Deus quer residir. Se o coração é a sede para a reverência, para a adoração, para a fidelidade a Deus, então é o lugar onde Deus quer residir. Se é no coração que nós amamos as pessoas, então é no coração que Deus quer residir. Se é o coração transformado para a glória de Deus, é nesse coração que o Senhor quer residir. Então, por isso que nós temos que atentar muito para a questão do coração. E o próprio Deus exige isso de nós. Lá em Joel 2,12, diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então o Senhor quer que a gente converta o nosso coração para Ele. Essa ideia de converter é virar-se. Ele quer que a gente vire o coração para Ele. Que é a ideia de metanoia, né? De mudança, né?
O coração toma um caminho, toma uma direção, e o converter é sair dessa direção errada para voltar para o coração em direção a Deus. Isso por quê? Porque esse coração, desde Adão, ele está em pecado. A ponto de Jeremias dizer aquela famosa frase, né, que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. E esse coração enganoso, ele precisa de restauração. Desde o pecado, esse coração ficou sendo esvaziado, toda na sua totalidade, a ponto de que ele vivia em escravidão. Escravidão à má vontade, escravidão a vontades erradas, a vontades corrompidas, a vontades de emoções que não trabalham em prol da vida, mas trabalham em prol da morte. Aquilo que o próprio Freud já trabalha bastante, nos seres humanos tem dois tipos de pulsões. Uma que as pulsões são energias dentro da psicanálise, né? E existe a pulsão para a vida, que é do prazer, existe a pulsão da morte, que também é do prazer, mas os prazeres que os destrói, que os vicia, que os leva a deixar de ser humano, para se tornar como se fosse um animal. O ser humano que é voltado para as pulsões de morte, ou tem um coração corrompido, ele não se diferencia muito do animal, porque ele vive por instintos. Lembra que eu falei sobre a questão do estímulo das respostas? Quando o coração não está convertido, ele não tem escolhas ideais, escolhas certas. Então, baseado nos estímulos, ele responde logo, e isso baseado nos seus instintos. Então, se é uma pessoa que tem um caráter temperamental, quando tem um estímulo que suscite esse temperamento, a resposta será explosiva. E aí não é à toa que a gente vê muita gente explosiva por aí. Essa questão de um coração que precisa se converter, de um coração que precisa encontrar um caminho em direção a Deus, é tão importante porque eu já tenho 25 anos ou um pouco mais de evangelho. No começo da minha caminhada cristã, eu gostava muito de ouvir aquelas fitas cassetes, ver VHS de testemunhos de pessoas que se converteram. No meio pentecostal tem muito esses testemunhos impactantes, extraordinários, né? E aí era interessante que nesses testemunhos muitos diziam assim: eu era uma ex-prostituta, o outro era um ex-traficante, o ex-usuário de droga, ex-alcoólatra, ex-não sei o que, ex-não sei o que. Mas nunca alguém chega a dizer: eu era um ex-irado, eu era um ex-hipócrita, ou era um ex-fofoqueiro, fofoqueira. Nunca tem testemunho desse tipo assim, sabe? Porque as pessoas só deixam as coisas erradas, mas esquecem do coração que permanece com o mesmo caráter ruim ainda. Aí leva para dentro da igreja as mesmas coisas. Lá em Santarém, uma vez eu estava conversando com jovens, num culto de jovens, sobre essa questão de coisa do mundo, coisa da igreja, né? E aí um jovem muito preocupado, assim, sobre essas questões das coisas do mundo entrar na igreja. Aí eu falei para ele o seguinte: olha, antigamente o pessoal se preocupava muito de não colocar bateria dentro da igreja, guitarra dentro da igreja, teclado dentro da igreja, porque essas coisas eram do mundo, não sei o que, hoje está dentro da igreja. E essas coisas estão servindo para a glória de Deus, não é? Aí eu falei assim: essas coisas entraram para a igreja e saem para a glória de Deus, mas tem coisas que entrou para a igreja do mundo e permanecem dentro da igreja e ninguém vê. Aí eu falei, entre essas coisas, por exemplo, é o coração duro, o fofoqueiro, aquele que é mesquinho, que gosta de fazer intriga entre irmãos, o maldizente, o malicioso. Todas essas coisas aí que são do mundo, está dentro da igreja. Quando cada crente entra numa igreja, traz essas coisas do mundo para dentro da igreja. Esses comportamentos erráticos não é do reino de Deus, é do mundo. E precisa de conversão, precisa de mudança, precisa de uma operação extraordinária do Espírito Santo na vida dessa pessoa, não é? Jesus, ele entendia muito bem essa questão desse coração que precisa de conversão. Porque Jesus olhava para os escribas, olhava para os fariseus, olhava para muitas pessoas, e o que via era que o coração deles estava longe do Senhor. E aí Jesus chega até a citar:
Isaías dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí o que Jesus via? Via pessoas desobedientes, impenitentes, duros, infiéis, com corações embotados, com corações endurecidos para ouvir a sua própria mensagem. Por isso que essas pessoas pensavam mal no coração a respeito de Jesus. Porque Jesus fazia coisas diferentes daquilo que elas acreditavam, e elas é que pensavam mal porque o coração delas era ruim. Dizem que os olhos é a janela da alma, né? Ou pode ser a janela do coração. E aí Jesus, pensando nisso, diz assim: olha, é o seguinte, aquele que tem os olhos de luz tem todo o seu corpo como luz, mas aqueles que seus olhos são trevas, todo o seu corpo estão em trevas. Jesus está fazendo uma conexão entre os olhos e o coração no sentido de interpretar o mundo. Como é que a gente interpreta as coisas? Como é que a gente interpreta. Por isso que Freud, depois Lacan, vai dar uma ênfase sobre isso, de que quando eu falo, quando Pedro fala mal de Paulo, a gente conhece mais de Pedro do que de Paulo. Porque o que Pedro está falando de Paulo é baseado no que Pedro representa, tem como representação no mundo, no seu coração. Então isso é uma coisa séria e é uma coisa que nós precisamos trabalhar no nosso coração. Jesus chega a criticar os próprios discípulos sobre a dureza do coração deles para acreditar nas coisas. Jesus morreu, ressuscitou, e quando Jesus encontra os discípulos depois da sua ressurreição, no finalzinho lá de Marcos, o Senhor se apresenta no meio deles e diz assim, homens duros de coração para crer. Jesus critica a dureza do coração das pessoas, principalmente a respeito não só de crer, mas principalmente a respeito das coisas que compõem a misericórdia, a graça, que compõem a bondade de Deus. A gente não admite que Deus haja com bondade para com aquelas pessoas que a gente não gosta, não é? Você sabe que existe crente que tem inveja de outro crente porque Deus está abençoando outro crente? É sério. Uma vez eu tive que chamar a atenção de mim mesmo. É porque tem um amigo meu que há um tempo atrás ele criou um canal no YouTube, E ele começou a ensinar a Bíblia, ensinar muita coisa que ele tinha experiência ali, E eu ficava no meu coração criticando: quem é essa pessoa para ficar achando que tem alguma coisa para ensinar para os outros? Aí depois eu fiquei pensando: mas quem sou eu para estar criticando a atitude dos outros? Se dentro da limitação dele, e de repente ele nem é uma pessoa limitada assim, talvez eu estivesse olhando errado, mas ele estava fazendo o que podia para a glória de Deus e para abençoar vidas. Aí eu, na verdade, concluí que eu que estava com inveja dele, porque ele tinha um canal e estava fazendo aquelas coisas e estava abençoando vidas. Veja como o nosso coração às vezes é tão mal treinado com a bondade, com a graça de Deus, que às vezes a gente reprova até o que é bom nos outros. Como os escribas e fariseus estavam reprovando o que era bom em Jesus por estar perdoando pecados, por Jesus estar curando no dia de sábado. Aí eu comecei a ganhar devagarzinho uma habilidade de olhar para mim mesmo, sabe? De ficar sempre com o foco voltado para minhas atitudes, meus pensamentos, do meu coração, para ver quando eu estou pensando errado e aplicar algum princípio de Jesus nesse momento dessa análise, porque a gente precisa disso. A gente precisa estar sempre reavaliando a nossa forma de pensar, reavaliando o nosso coração, reavaliando as nossas crenças, reavaliando os nossos valores, reavaliando os nossos sentimentos para com as outras pessoas. A gente precisa estar sempre fazendo isso, porque em algum momento a gente cai nesses erros. Então, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Essa pergunta, que Jeremias vai fazer depois desse texto, que ele pergunta o seguinte: quem o conhecerá? Nessa pergunta fica evidente uma questão de que nem todo mundo conhece o seu próprio coração. Se não conhece o coração,
que já é uma coisa difícil de a gente se autoanalisar, se conhecer é difícil. Mais difícil ainda é a gente mudar o próprio coração. Só que na continuidade do texto, Deus responde à oração de Jeremias quando ele pergunta quem o conhecerá. Aí Deus diz: eu que esquadrinho as mentes e os corações. Deus esquadrinha as mentes e o coração para justamente poder transformar esse coração. O homem sem Deus, ele vai viver sob o poder do pecado sempre, escravizado pelo pecado, escravizado pelas má vontades, pelos desejos corrompidos. E aí somente Deus pode revelar as coisas escondidas do coração do homem, testar esse coração e mudar esse coração. Sabia que Deus testa de vez em quando o nosso coração? De vez em quando não, quase todo dia. Ele testa o nosso coração. Eu gosto de uma história bem antiga, lá da era medieval, de uma coisa que aconteceu com existia um monge, um sábio chamado Evagrio, e um discípulo, um monge iniciante, foi atrás dele dizendo assim: o que eu faço para ser perfeito? Aí ele diz assim: olha, o que fazer para ser perfeito é difícil, mas dá para você analisar se você já chegou à perfeição ou não. Aí o Evagrio manda esse jovem monge ir no cemitério. Aí diz assim: vá lá no cemitério e xingue com todos os tipos de xingamento que você conhece lá no cemitério. Fale isso em voz alta, berre lá no cemitério. E aí ele foi, chegou no cemitério e começou a gritar xingamentos para tudo quanto era lado. E aí voltou. Aí o Evagrio disse: você foi lá, você xingou? Xingou. O que aconteceu? Nada. Aí, então volta lá, agora elogie. Todo tipo de elogio que você conhece na sua cabeça, vai lá e elogie. Aí ele foi lá, com todos os gritos dos seus pulmões, começou a elogiar os mortos lá no cemitério. Voltou, aí o Evagrio perguntou: o que aconteceu quando você começou a elogiar? Nada. Esse é o estado de perfeição. É quando você morrer para você mesmo, e você não sentir nada, quando for xingado ou quando for elogiado. A pessoa que não leva desaforo para casa por causa de ofensas, ainda não tem um coração transformado. A pessoa que se deixa elevar-se, fica orgulhosa por causa dos elogios, ainda não tem um coração transformado. Jesus foi injuriado e não injuriava de volta. Jesus foi elogiado e não se deixou enganar pelo elogio das pessoas. Certa vez uma mulher, depois do Sermão do Monte, vira assim: bem-aventurado o ventre que te gerou. Aí Jesus disse: antes, bem-aventurado aqueles que ouvem essa palavra e praticam. Ou seja, Jesus acabou de receber um elogio, não liga para o elogio. Ele tenta até corrigir a mulher que está errada. Porque mais bem-aventurado é quem cumpre a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Quando Nicodemos vai à noite encontrar-se com Jesus, chega elogiando Jesus, dizendo: olha, ninguém pode ser tão sábio e dizer coisas estranhas como tu disse se não vier do céu. Aí Jesus diz: antes se te importa tu nascer de novo. Jesus não está preocupado com os elogios. E a gente sabe que Jesus foi ofendido de todas as formas possíveis e nunca respondeu a nada disso. Principalmente no momento da cruz, onde ele foi xingado, cuspido, foi maltratado. E o Paulo diz que Jesus, nesse momento, ele estava como uma ovelha muda, seguindo para o matadouro. O nosso coração está igual ao de Jesus, quando a gente não se deixa levar nem pelas ofensas e nem pelos elogios. E aí, para que a gente chegue nesse ponto, o Senhor Deus trabalha para a renovação do nosso coração. E aí é por isso que Ele mesmo faz essa promessa: dar-vos-ei um coração novo. Ele não vai reformar coração, Deus. A ideia dele é dar um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, esse coração endurecido, esse coração impertinente. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa é a intenção de Deus para todos aqueles que se convertem a Jesus Cristo.
dá um novo coração. Um coração, inclusive, que vai ser, como Paulo diz lá em Romanos, um coração circuncidado. O que é um coração circuncidado? É esse coração renovado. É o coração que passou pela navalha do Senhor, tirando tudo que é ruim, tudo que é mal. E a navalha do Senhor é a sua palavra. A navalha do Senhor é o seu Espírito que nós habita aqui, está sempre, dizendo, olha, isso está errado. Paulo chega a dizer que os ímpios, aqueles que não se converteram a Jesus Cristo, nem eles têm desculpa diante de Deus, porque eles receberam também no coração deles a lei de Deus. O ser humano pode viver em culturas diferentes, mas em qualquer cultura, em qualquer tribo, em qualquer lugar que você vai, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, porque Deus colocou para eles, no coração deles, essa questão lógica. Então ninguém é desculpável diante de Deus por essa questão, e principalmente os cristãos, porque receberam do Senhor um novo coração. E aí, se ele permanece com o coração endurecido, é porque ele está impertinente, está negando o Senhor continuamente, e o Senhor está querendo sempre trabalhar no seu coração. E aí Deus, então, ele envia esse coração novo, e envia uma palavra que penetra nesse coração para mudar esse coração, pois a palavra de Deus penetra no coração. Atos 2:37 diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? Isso aconteceu quando Pedro estava pregando, a primeira pregação de Pedro depois do Pentecostes. Ele traz toda aquela história de Jesus Cristo. Essa palavra pregada penetra no coração das pessoas, eles ficam compungidos. E aí eles perguntam: o que nós faremos? E aí Pedro responde: arrependei-vos e convertei, para que vocês possam experimentar o alívio do perdão de Deus. Hebreus também tem essa passagem bem conhecida, que fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, quando a gente está lendo a palavra de Deus, na atuação que o Espírito tem com ela, ele nos constrange, nos desafia, nos incomoda, nos pergunta. A palavra começa a fazer um monte de coisas, e se a gente está atento ao que ela está querendo colocar, a gente entende que está sendo confrontado por ela, para que a gente mude a disposição do coração, para que a gente tenha um coração mais voltado para aquilo que são as coisas de Deus. E é no coração que Deus transmite o seu testemunho, é para o coração que ele envia o seu Espírito, é no coração que ele faz morada, é no coração que ele faz, inclusive, a gente escravo no bom sentido. Se antes era escravo do pecado, agora ele quer que a gente seja escravo de Cristo Jesus. Por isso que Paulo usa muito essa expressão de que ele era servo, Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, quando ele inicia as cartas dele. E a palavra servo ali é doulos, no original grego, que quer dizer escravo mesmo. Aqueles que recebiam, inclusive, uma argola no pescoço, onde vinha ali o nome do seu dono. Aquele que tem um coração convertido, ele tem essa argola no pescoço, está escrito Jesus. Ele leva toda a sua mente e seu coração cativo a Cristo Jesus. E levar o coração cativo a Cristo Jesus, isso é boa coisa. É pender para as coisas de Deus, é pender para as coisas de Jesus, para os seus mandamentos, para os seus valores, para os seus princípios, para o seu caráter. É isso que representa a gente ter o coração convertido ao Senhor. E uma vez nesse coração convertido, ele derrama o seu amor. Romanos 5,5 diz sobre isso, que Deus revela o seu amor para conosco, derramando sobre os nossos corações o seu Espírito de amor. Se a gente tem o Espírito de amor de Deus, a gente vai refletir o amor de Deus. Mediante a fé, Cristo passa a habitar em nossos corações, regendo nossos corações, regendo nossas vidas. Se Jesus regeu nosso coração, que é a fonte para todas as coisas da nossa vida, então nós vamos estar sendo dirigidos por Cristo Jesus. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de antigamente ter
ter acesso àquele material da Cruzada Evangelística para Cristo, que era um livrinhozinho das 4 leis espirituais, vocês lembram? Alguém teve contato com isso? São os mais antigos, né? Teve contato com aquele livrinho. E naquele livrinho, uma das figuras que era bem presente ali, que fazia parte da evangelização, né? Era um coração com a cadeira dentro. E aí uma parte colocava assim, o eu no centro, quando você não estava convertido a Jesus. E aí, quando você se converte, você tirava o eu do centro e colocava Jesus na cadeira do coração. Chegaram a fazer um videozinho, não sei se vocês chegaram a ver depois, mais tarde, fizeram um vídeo com essa animação. Mas é exatamente isso. O coração convertido é aquele que Jesus reside, é aquele coração que o Senhor dirige, que administra, em que Ele toma as rédeas e nos conduz para as coisas. Então, toda vez que eu tiver uma decisão para tomar, toda vez que estiver diante de um relacionamento com alguém, a gente tem que se deixar ser conduzido por Jesus nas relações, nas decisões, nas escolhas da vida. Se nosso coração estiver sendo regido por Jesus, as escolhas são acertadas, os relacionamentos serão bem melhores. Então, por isso que nós precisamos deixar Jesus tomar conta, porque nós já somos do Senhor, mas a gente precisa deixar Ele tomar conta completamente. E aí, eu gostaria de ler com vocês esse texto do Salmo 15, que fala de um coração convertido, de um coração puro. Nós começamos a mensagem dizendo sobre isso, né? Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Os limpos de coração conseguem enxergar as coisas de Deus. Tem, o Philip Yancey, que é um escritor famoso e escreve muito bem, ele escreve textos muito gostosos de ler, eu recomendo ler Philip Yancey. Ele tem um livro chamado sobre essa questão, Encontrando Deus nos lugares mais surpreendentes da vida. Mas só consegue enxergar Deus nas ações da vida aquele que tem o coração puro. Mas também nessa dimensão da espiritualidade, esse texto de Salmo fala sobre isso. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. E que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobe, mas honra aos que temem o Senhor, e que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Esse salmo traz toda uma imagem daquele que tem um coração transformado. E aí, para encerrar mesmo, e a gente ir para a oração, que a gente tenha nas nossas orações diárias essa palavra do salmista, para que assim a gente continuamente esteja analisando o nosso coração e convertendo cada vez mais ele ao Senhor. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Faça todo dia essa oração, para que o Senhor te ajude a conhecer o seu coração e saber onde é que precisa ser mudado. Eu já falei isso em outras vezes, e também coloquei no meu livro sobre essa questão, de que fazer mudanças não é fácil. As melhores mudanças, elas só acontecem de forma lenta, mas desde que a pessoa permaneça contínua. Então, por exemplo, quando você faz uma oração dessa e o Senhor te revela no seu coração uma coisa que você precisa mudar, então tome essa coisa e tente por um ano mudá-la. Não tente mudar 10 coisas de uma vez só. Tente mudar cada coisa que o Senhor reprova no seu coração, né? Escolha uma e trabalhe um ano para mudar aquela coisa. E a minha proposta sempre foi essa, né? Você tira o hábito ruim e substitui por um hábito bom, né? Para que você não sofra de crise de abstinência. Né?
Então, quando o Senhor revelar que atitude, que ação do coração, que pensamento, que sentimento, que coisa ruim faz mal para o seu coração e para a sua vida, trabalhe 1 ano para mudar essa coisa e substitua por um hábito bom. E faça isso todo ano. Todo ano. Eu estava analisando quando eu escrevi no livro sobre essa questão, aí eu fiquei pensando, poxa, eu tenho mais de 20 anos de evangelho. Se eu tivesse feito isso desde o começo, hoje eu teria mais de 20 coisas mudadas no meu comportamento e no meu coração. Não é como vale a pena? Não é tão duro, tão difícil assim, tentar 1 ano, mas os resultados são extraordinários. E aí eu resolvi escolher principalmente coisas assim que eu sei que se eu fizesse aquela mudança, aquilo já transformaria muita coisa. Eu faço isso. Então, se você ao também descobrir, escolha daqui aquela coisa que você sabe, se mudar, aquilo já vai trazer uma grande mudança para a sua vida, uma grande transformação, melhorar a sua vida com Deus, espiritual, pessoal e tudo mais. Amém, queridos? Façamos essa oração então. Pai Santo, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito que nós habita, esquadrinhe nossas mentes e corações, que nos sonde, e assim, Senhor, Tu que já nos conhece, mas joga luz em nós mesmos, para que nós também venhamos a ver aquilo que no nosso coração precisa ser mudado, seja um pensamento, seja um preconceito, seja um vício, seja um sentimento ruim, qualquer coisa, Senhor, traz luz para que a gente veja isso, mas me dá humildade para reconhecer também essas coisas, de que precisa ser mudada, e nos ajuda a mudar, Senhor. Que o Espírito trabalhe em nós, transformando o nosso ser a partir do coração, para que assim vivamos uma vida, Senhor, de transformação de glória em glória à imagem de Jesus Cristo, para ser cada vez mais semelhante a Ele, a chegar àquele ponto em que Evagrio, junto com o seu discípulo, Senhor, descobriram que é quando a gente morre para nós mesmos, a ponto de a gente não se deixar levar e ficar alterado por conta, seja de insultos ou de elogios, que esse estágio a gente possa alcançá-lo também, Pai. Nos ajuda, nos abençoa, nos conduz nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Quem é a fonte viva é
sede terá. Pois a água que eu te der se fará uma fonte viva que leva lá pro céu. O rio de água viva é Jesus, as águas cristalinas é Jesus. Quem é a fonte viva é Jesus. Quem é o Salvador é Jesus. Quem foi que assim falou foi Jesus. No poço de Jacó foi Jesus. Jesus é uma fonte que sacia a sede de todo pecador. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, meus irmãos e irmãs, que sobre ti o Senhor levante o rosto e te conceda graça, te conceda paz, te conceda sucesso, prosperidade, bênção e saúde nessa nova semana que se inicia, contando sempre com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor do nosso Deus e Pai e com as santas consolações do Espírito Santo. Em nome de Jesus, até a vinda dele. Amém. Amém.